fique com a gente, porque o programa de hoje está potente, necessário, imperdível. A violência política de gênero constitui grave violação dos direitos humanos e da democracia, caracterizando-se por ações, discursos ou omissões que buscam restringir, impedir ou dificultar a participação das mulheres no espaço político. Embora não esteja explicitamente tipificada na Lei Maria da Penha, relaciona-se aos 5 tipos nela previstos: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Esses são tipos de violência contra a mulher, violência normalmente, né, doméstica, na área doméstica, pois pode ocorrer por meio de ameaças, constrangimentos públicos, assédio, exposição vexatória e até ataques diretos à integridade das mulheres. Nesse caso, estou falando da violência política de gênero. Casos recentes evidenciam a persistência dessa agressão em diferentes níveis de poder. Um exemplo emblemático foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, como o Rodrigo já introduziu, né, no início do programa, em 2018, no Rio de Janeiro, episódio que escancarou a letalidade da violência política quando atravessada por marcadores de gênero, raça e território. Além disso, parlamentares como Sâmia Bonfim, Talíria Petroni e Érica Hilton têm sido alvos constantes de ameaças e discursos de ódio, sobretudo nas redes sociais, onde a misoginia se dissemina com rapidez e impunidade. Outro caso emblemático ocorreu aqui em Marituba, na região metropolitana de Belém, onde a prefeita Patrícia Mendes, primeira mulher a chefiar o executivo local, sofreu ataques após a divulgação de um vídeo íntimo em que aparece dançando forró em um momento de lazer. A cobertura midiática e os comentários nas redes sociais tentaram reduzir a imagem pública, a aparência e ao comportamento pessoal, utilizando termos como sensualização, que você inclusive vai ouvir na nossa entrevista no segundo bloco, para desqualificar sua competência política. Esse episódio revela a face cotidiana da violência política de gênero, a tentativa sistemática de expulsar mulheres dos espaços de poder pela moralização, pelo escárnio e pela vigilância sobre os seus corpos. Trata-se de estratégia patriarcal de coerção simbólica que, assim como ocorreu com a ex-presidenta Dilma Rousseff em 2016, busca reforçar a ideia de que o espaço público é masculino e que as mulheres que ousam ocupá-lo devem ser punidas, ainda que de forma velada por sua transgressão, não é mesmo, Rodrigo? Exatamente, Paula. Embora representem mais da metade da população brasileira, as mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras no Congresso Nacional, segundo dados de 2023 do Tribunal Superior Eleitoral. A subrepresentação feminina nos espaços de poder político reflete não só barreiras estruturais, mas também um ambiente hostil e violento. Segundo o levantamento de 2022 do Instituto Alziras, ele aponta que 8 em cada 10 prefeitas já sofreram algum tipo de violência política, seja ela física, simbólica ou institucional, durante seus mandatos. Então essa realidade também foi confirmada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, que revelou o crescimento dos registros de crimes eleitorais relacionados à violência de gênero e raça. Essas práticas incluem desde agressões verbais e ameaças até tentativas de exclusão das mulheres do debate público, muitas vezes vinculadas à sua identidade ou condição social. Em contextos eleitorais polarizados, essas ações tornam-se ainda mais intensas e perigosas, dificultando a permanência de lideranças femininas nos cargos públicos. O relatório Monitora, de 2024, desenvolvido por organizações como o Instituto Asmina e o Internet Lab, analisou debates políticos transmitidos ao vivo e mais de 1,3 milhão de comentários no YouTube. A pesquisa constatou que 136 mil continham termos ofensivos e agressivos, sobretudo contra candidatas mulheres. Além das ofensas, foram identificadas tentativas explícitas de deslegitimar a atuação política dessas mulheres com base em aparência física, idade, orientação sexual ou identidade de gênero, evidenciando um padrão de ataque estruturado que ameaça a saúde da democracia. Mas, nesse contexto, é importante conceituarmos detalhadamente o que é a violência política de gênero, não é, Paula? Isso mesmo, Rodrigo. A violência política de gênero busca excluir mulheres da vida pública, restringindo sua atuação nos espaços de decisão.
pode assumir formas simbólicas, institucionais, psicológicas, físicas ou virtuais, tendo como alvo aquelas que ocupam ou tentam ocupar cargos políticos ou de liderança. Essa violência também se manifesta em discursos, assédios, ameaças, boicotes, invisibilizações ou ataques públicos que pretendem minar a legitimidade, a capacidade ou a moral da mulher enquanto agente político. A Lei nº 14.192 de 2021 estabelece normas para prevenir, reprimir e combater esse tipo de violência, garantindo igualdade de condições entre os gêneros no exercício da política. A gente gravou a entrevista do segundo bloco, não vai ser ao vivo aqui no programa de hoje, e aí você vai aprender também com a nossa entrevistada que essa violência, ela não é apenas alguém que se candidata, mas eleitoras também podem sofrer esse tipo de violência política. E eu queria também aproveitar que eu abri esse parêntese para convidar você que está nos ouvindo nesse momento para acessar o Instagram, @ufpanoar, e responda a enquete lá, né, que a gente colocou nos stories. Siga também a nossa página, envie seu comentário, envie sugestões, né, de temas que você gostaria de ouvir nesse programa. Esse espaço também é seu. Então segue lá, gente, @ufpanoar, tá bom? Muito obrigada e a gente vai continuar aqui. Então, o conceito de interseccionalidade, elaborado por Kimberly, é difícil, Rodrigo, me ajuda a pronunciar? Kimberly Crenshaw. Chique, né, gente? Pois é, permite compreender como diferentes marcadores sociais, gênero, raça, classe, orientação sexual e território, se cruzam, multiplicando as violências vividas por determinadas mulheres. Mulheres negras, indígenas, trans e periféricas sofrem não apenas pela condição de gênero, mas também pela sobreposição de outros fatores que as tornam ainda mais vulneráveis à exclusão e aos ataques. Essa análise é essencial para compreender a complexidade da violência política de gênero e formular políticas públicas mais eficazes e também mais inclusivas. A subrepresentação feminina compromete também a qualidade da democracia e limita o pluralismo necessário para decisões mais justas. Conforme aponta a dissertação de Israel Fonseca Araújo, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA, o PPGL, que estuda a ação política feminina em Igarapé-Miri, os modos de enunciação das mulheres na política desafiam a lógica dominante e confrontam estruturas de silenciamento. Ao resistirem às barreiras simbólicas e institucionais, essas mulheres não apenas ocupam cargos, mas redefinem o próprio sentido do que é fazer política, abrindo caminho para novas formas de representação, participação e também justiça social. E como está essa discussão, Rodrigo, do fazer político feminino na nossa universidade? A gente já falou aqui da dissertação, né, do Israel Fonseca de Araújo. O que mais você pode trazer para a gente? Vamos lá, Paula. Na nossa universidade, né, a Universidade Federal do Pará, o debate sobre a participação política das mulheres e enfrentamento à violência institucional é promovido por diversas frentes acadêmicas e administrativas. O Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes sobre Mulher e Relações de Gênero, o GEPEN, é um dos principais núcleos voltados à produção de conhecimento sobre desigualdade de gênero, sendo referência na Amazônia há mais de 20 anos. Vinculado ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, o GEPEN desenvolve ações de pesquisa, ensino e extensão em temáticas como violência contra mulheres, sexualidade dissidentes, relações de poder e direitos humanos. Ele articula ainda redes com universidades e movimentos sociais, contribuindo com políticas públicas, como a criação do Observatório Regional da Lei Maria da Penha. Além disso, a UFPA mantém uma ouvidoria ativa que acolhe denúncias e promove ações educativas contra discriminações e abusos no ambiente universitário. A presença feminina em cargos de liderança também tem avançado na instituição, com destaque para reitoras, diretoras de instituto, coordenadoras de curso e representantes estudantis em posições estratégicas, né? Esses espaços fortalecem a representatividade e funcionam como trincheiras de resistência simbólica e prática contra a violência política de gênero, em um cenário acadêmico ainda marcado por desigualdades estruturais. A violência política de gênero, portanto, não se limita a ataques individuais, né? Ela constitui uma ameaça direta à democracia. Quando mulheres, e sobretudo as que acumulam marcadores de raça, classe, identidade de gênero ou territorialidade, são silenciadas, ou afastadas, ou deslegitimadas no espaço público, o que se compromete é a pluralidade do debate político e a qualidade da representação no país.
As recorrentes ameaças, discurso de ódio e tentativas de inviabilizar a atuação de parlamentares e gestoras revela que a presença feminina incomoda estruturas de poder historicamente masculinas e hierarquizadas. Para além da visibilidade, urge garantir proteção institucional, resposta jurídica eficaz e reconhecimento do valor político da presença e da voz das mulheres, não é, Paula? Isso mesmo, Rodrigo. Nesse cenário, é essencial ampliar políticas públicas de promoção da participação feminina com perspectiva interseccional, fortalecer cotas partidárias com critérios de eficácia real e investir em educação política com enfoque de gênero desde a escola. A construção de uma cultura democrática verdadeiramente plural e segura depende da valorização das trajetórias das mulheres nos espaços de decisão, sejam elas professoras, pesquisadoras, parlamentares ou lideranças comunitárias. Em tempos de retrocessos e desinformação, reconhecer e enfrentar a violência política de gênero não é apenas dever ético, mas passo indispensável para o fortalecimento da cidadania e da justiça social. O FPA no ar. Ciência e arte para informar. Este segundo bloco do programa UFPA no ar está sendo gravado no campus da UFPA em Castanhal. Nós vamos continuar abordando a violência política contra mulheres. E para isso, temos a honra de receber Cleidiane Martins Pinto, advogada eleitoralista, professora, formada em Letras Língua Portuguesa, mestre em Direito pela UFPA e atual presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Subseção Castanhal. Cleidiane também é pesquisadora da área de políticas de gênero nas teorias de justiça. Tem passagem marcante por instituições públicas e pela OAB Castanhal também. Recentemente escreveu o artigo intitulado A Violência Política Sexista Sofrida pela Prefeita Patrícia, Debilidade do Estado Democrático e das Conquistas de Justiça e Cidadania. Esse artigo teve repercussão em vários sites e blogs. Seja muito bem-vinda ao programa, Cleidiane. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os ouvintes da Atlântico FM. Quero dar uma saudação especial ao coordenador desse projeto de extensão importantíssimo, o professor Guilherme, e toda a equipe da UFPA. Obrigada, Cleidiane. Para começar essa conversa, como é que você define a violência política de gênero e por que ela precisa ser compreendida como uma violação dos direitos humanos e uma ameaça à democracia? Bom, Paula, nós entendemos por violência política de gênero toda ação ou omissão que vise silenciar, ou seja, desestimular a participação da mulher nos espaços de poder e decisórios. A violência política de gênero ela pode se manifestar de diversas formas, seja ela simbólica, verbal, institucional e física. Então, ela atinge não só mulheres eleitas, tá? Importante ser registrado. Ela também pode atingir candidatas, apoiadoras e até eleitoras engajadas. E nós costumamos dizer que ela precisa ser compreendida como uma violação dos direitos humanos porque fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, que são princípios caros à nossa sociedade. Então, quando uma mulher ela é atacada apenas por ocupar um espaço, um lugar que foi historicamente negado a ela, estamos diante de uma negação, lógico, do direito fundamental à participação política. Além disso, é uma forma de ameaça à democracia, porque compromete a pluralidade, ela empobrece o debate público e afasta a sociedade de um ideal democrático real. Nós costumamos dizer que nós não vivemos uma democracia consolidada no Brasil, porque nós temos a maioria do eleitorado de mulheres, mas isso não se reflete nas cadeiras, nos poderes de decisão, a maioria. Lá nós temos a minoria. Então nós não podemos dizer que no Brasil temos uma sociedade democrática consolidada. Tá certo, Cleidiane. Muito interessante aprender sobre esse assunto, Porque muita gente pode estar pensando aí, muita gente que está nos ouvindo, pode estar pensando, a violência política de gênero voltava somente para quem já está eleito, E olha só como a gente pôde ampliar aqui, a nossa percepção do assunto. E no seu artigo mais recente, você analisa o caso da prefeita Patrícia de Marituba.
né? Para quem não se lembra dessa situação, ou para quem não ficou sabendo, a prefeita de Marituba, né, tinha postado, foi um vídeo, uma foto, você pode relembrar depois, no seu Instagram, né, na sua casa, e ela estava ali de biquíni. E aí houve toda uma crítica, né, em cima dessa postagem, como se ela não tivesse o direito de ficar à vontade na sua própria casa. Então, esse foi, na sua visão, né, no seu artigo, um exemplo bem emblemático ali da violência política sexista. Que aspectos desse episódio mostram como o machismo ainda é usado para tentar deslegitimar mulheres que ocupam espaços de poder? Bom, o caso exposto da prefeita Patrícia, que viralizou nas redes sociais, ela estava dançando de biquíni nas redes sociais e isso virou uma manchete. A maioria das manchetes dizia que ela estava, entre aspas, sensualizando. Então, eu considero que isso é um caso típico de violência política sexista, porque ali, aquela imagem, né, aquela exposição dela estar sensualizando, nada mais é do que uma tentativa de manchar a imagem da primeira mulher eleita a chefiar o poder executivo do município de Marituba, aqui no Pará, perante o público conservador. E assim tinha um objetivo muito claro, né, de extirpar ela da política, porque assim você enfraquece, como nas redes sociais utiliza muito o termo cancelamento, vamos cancelá-la, né? Os haters ali criticando, atribuindo a ela um papel como se o fato dela estar de biquíni, dançando, em um ambiente que não era o seu trabalho, né? Um ambiente de lazer, isso não consideraria ela uma boa executora de políticas públicas, associando isso. Então, eu considero que sim, é um caso típico de violência política, porque nada mais é do que a tentativa de tirar ela do espaço público que lhe foi negado ali em Marituba há muitos anos, até porque ela é a primeira prefeita eleita ali no município. Entendi, Cleidiane. Muito boa a sua avaliação da situação. Nós temos dados alarmantes. Segundo o Instituto Alziras, 8 em cada 10 prefeitas relatam ter sofrido algum tipo de violência política. Também seguimos com um congresso em que apenas 18% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Como romper esse ciclo de exclusão e violência? Cotas seriam suficientes? Olha, as cotas elas são de suma importância. Nós temos sim um aumento de número de participação de mulheres depois das cotas, ainda que timidamente, mas qualquer avanço a gente precisa comemorar. Mas as cotas em si, como elas são colocadas no Brasil, todo problema no Brasil acho que se resolve através de lei. Aí coloca a lei de cotas e pronto, está resolvido. E não é assim. É todo um problema que precisa de uma estrutura de base, especialmente educacional, para extirpar a cultura machista, porque de nada adianta você apenas aplicar a lei de cotas se na prática há uma tentativa quase que insana de burlar a lei de cotas. Eu vou te dar um exemplo prático que acontece no nosso dia a dia. Eu, como advogada, tenho visto muito isso em campanhas eleitorais. A presidência dos partidos ali na hora de recrutar os participantes para o pleito eleitoral, é lógico que só vai colocar mulheres ali, em sua maioria, para servir de laranja, para cumprir a lei de cotas. Então, isso acaba se refletindo no número muito baixo de cadeiras de mulheres eleitas no Brasil. Então falta, na verdade, um estímulo à participação de mulheres, né? Um investimento nesse assunto, discussões, né? Trazer mulheres mais engajadas para esse cenário. Muito interessante pensar sobre isso. Um outro ponto importante do seu artigo é a crítica à naturalização da violência, que muitas vezes aparece disfarçada de opinião, de piada, né? Liberdade de expressão. Como diferenciar crítica política legítima, que a gente sabe que ela existe, né? Mas como diferenciar isso de ataques, né, sexistas, machistas? Como é que também a gente pode responsabilizar quem ultrapassa esse limite? Bom, essa linha é muito tênue para diferenciar aquilo que é uma crítica ácida daquilo que efetivamente você está tentando desestimular a participação da mulher na política. Por isso que a gente indica, né, que procure um especialista para poder entender o caso concreto, porque cada caso é um caso a ser analisado. Então existem, como eu explicitei lá no início, o que é a violência política de gênero, diversas formas. No Brasil nós temos diversos exemplos. O ex-presidente, quando foi deputado, mencionou para uma colega de parlamento: eu só não te estupro porque você não merece. Então, ele foi punido, pagou indenização. Então, cada caso ele deve ser analisado individualmente.
Paula, a linha é muito tênue para diferenciar. Por isso que a gente orienta que procure um especialista no assunto, especialmente a advogada eleitoralista, para que analise a situação e verifique como combater. Então, para responsabilizar, é importante que as pessoas, antes de procurar ajuda, se muna de todas as informações possíveis, e especialmente as provas. Hoje em dia está tão fácil, você com o próprio celular você pode gravar uma conversa, ou se aquele ambiente for público e tiver sido gravado, buscar as câmeras de segurança com áudio para poder se munir de todas as ferramentas necessárias para que cesse aquela violência política e que o autor da agressão seja efetivamente punido. Inclusive, com relação à situação de punição, Paula, existem vários tipos de punições, tanto na área civil quanto penal. Nós tivemos, além de casos de pagamento de multa, prisão aqui no Pará mesmo, né? O ex-deputado Vlad foi parar no cárcere por ter praticado violência política contra a deputada Renilce Nicodemos. Por isso que a gente aconselha que as pessoas não se calem, que as mulheres sejam firmes, afinal de contas, se ocuparam aquele lugar é porque elas têm vocação para a política, eleitores colocaram ela ali naquele lugar, naquele espaço, e não é qualquer homem que não está acostumado a ver mulheres comandando espaços de poder e decisórios tentem tirar ela daquele lugar, porque é lugar de mulher onde ela quiser, que seja efetivamente punido, que essas pessoas busquem ajuda profissional para acessar esse tipo de agressão. Muito bem, é isso aí. Cleidiane, na sua visão, como é que a educação pode contribuir para transformar esse cenário de violência política contra mulheres e fortalecer uma cultura de participação mais igualitária e respeitosa? A educação, ela começa em casa. A educação formal na escola, os profissionais da educação precisam estar todos envolvidos, mas no lar é ali onde você ensina o menino a respeitar a menina, a também desenvolver os trabalhos domésticos, até para que ele saiba que quem sujou a louça também tem que lavar, não é aquilo ali, o papel doméstico, a atribuição das tarefas domésticas não é atribuída apenas às mulheres, e sim a todos os integrantes do lar. Então, são medidas educativas, simples, que precisam ser praticadas no Brasil. Afinal de contas, o machismo ele não é bom para ninguém, nem mesmo para o homem, que geralmente a sociedade coloca ele ali, que a gente vive nessa sociedade culturalmente machista, de que ele precisa ser sempre o forte, de que homem não chora, e isso deixa ele ali numa situação também muito complicada. Então isso precisa ser trabalhado também, que o homem, ele também precisa chorar, precisa colocar as emoções a toda a prova, que o papel dele ali não é apenas no ambiente público, que isso também pode ser dividido com a mulher, ele precisa respeitar a mulher no seu espaço de trabalho, né, no espaço público, e não apenas no âmbito privado e doméstico. Muito bem, verdade, tudo começa em casa, e a escola vai reforçar, né, essa educação que vem de casa. E a gente está encerrando, Cleidiane. E para encerrar, eu gostaria de pedir uma mensagem sua para as mulheres que nos ouvem e que desejam se engajar na política, mas de repente sentem medo, cansaço, desmotivação, né, diante de tantas barreiras. O que você diria a elas? Aí aproveite também, pode divulgar seus contatos, rede social, celular, fique à vontade, viu? Bom, eu diria às mulheres, primeiro, que aquele clichê de que lugar de mulher é onde ela quiser. E se ela tem vocação, se ela tem tino para a política, afinal de contas nós vemos muitas mulheres, líderes comunitárias, liderando o movimento, fazendo organização de eventos, projetos de extensão na UFPA, como você também é um caso que é um grande exemplo para nós, uma mulher que elaborou esse projeto, criou esse projeto e que a gente tenta se inspirar, uma mulher que tem o seu espaço de trabalho. Então, se a mulher se vê como alguém que tem essa vocação para servir o público, então que ela não se amedronte diante das dificuldades, não se apequene. O primeiro passo é procurar se engajar nos partidos políticos, tentar galgar um espaço, que eu sei que não é fácil, mas não é impossível, e ir para cima.
vai para cima, porque se ela tem a vocação, nós precisamos de mais pluralidade na política, precisamos de mais mulheres na política para que elas possam servir as políticas públicas a todos e não somente a uma minoria branca, uma elite masculina e aquela confraria masculina que a gente já está cansada na política brasileira. A minha rede social, o Instagram, vocês podem me encontrar lá, Cleidiane Martins, _ADV, e o meu WhatsApp também está aberto, né, para todos que quiserem conversar. E o contato é 919-9101-1817. Ok. Muito obrigada, Cleidiane, pela sua participação, pelas reflexões necessárias que você trouxe aqui hoje. E as portas estarão sempre abertas para você. Esse foi o nosso bloco de entrevista com a advogada Cleidiane Martins. O FPA no ar. Ciência e arte para informar. A entrevista que você acabou de ouvir foi gravada no campus da UFPA em Castanhal, pois a nossa entrevistada, a advogada Cleidiane Martins, não estava disponível para comparecer presencialmente aqui na rádio nessa sexta. Eu quero reforçar os agradecimentos a Cleidiane e reiterar que o espaço do programa está aberto para futuras conversas.